Legal, então, pessoal. Então vamos passar agora a bola para o Alessandro para fazer a grande apresentação dele, a apresentação triunfal. Muito bem, deixa eu ver se consigo compartilhar aqui a tela. Muito bem, o tema que nós estamos estudando aí é o livro Receita Previsível, né? E nós estudamos essa semana o capítulo 5. E antes de nós nos aprofundarmos no conteúdo desse capítulo, eu quero compartilhar aqui uma experiência pessoal. Eu sou natural do litoral do Paraná, uma cidadezinha chamada Guaraqueçaba. É uma cidadezinha à beira-mar, onde a maioria das pessoas pratica pesca, caça. E tem um tipo de caça bem curioso, que é uma caça de porcos selvagens. Então, nesse estilo de caça, o caçador ele tem que estar preparado com arma, com munição, e ele usa um cachorro para fazer a busca, o rastreamento desses porcos. E assim que ele localiza essa manada de porcos, nesse ambiente ele cria uma espera, eles chamam lá de puleiro, um tripeiro, e ele começa a visitar esse lugar periodicamente, deixando alimentos e acostumando a manada àquele ambiente ali. Até que tem um dia que ele chega, deixa o alimento e fica por ali esperando aquela manada selvagem que agora já está acostumada àquele ambiente para fazer a caça propriamente dito, né? Então levar o porco para casa. E ele sabe que não vai poder levar a manada toda, então ele é óbvio que vai escolher o maior que ele puder encontrar por ali. Geralmente o maior fica no centro da manada, ele mira no maior, só que ele não pode descuidar dos outros que estão em torno, porque se ele fizer alguma bobagem, fizer um barulho, pisar em falso, causar alguma desconfiança e que um deles sair correndo, todos correm. Ele dispersa, se torna um caos e ele corre o risco de voltar para casa de mãos abanando e perder todo o trabalho que ele teve. E quando eu penso nessa situação aí da caçada, eu vejo que existem algumas características muito semelhantes ao que a gente vem estudando aqui na estratégia do outbound, porque ali nós temos um caçador que vai em busca da sua caça, a exemplo de um vendedor que sai em busca do seu cliente. Além disso, nós temos um caçador que prepara um ambiente para poder acostumar, né, ali os animais. E no outbound você tem um vendedor com a responsabilidade de gerar conteúdo, de alimentar o cliente, de fazer o cliente se acostumar a um ambiente para que posteriormente o contrato seja fechado propriamente dito. Então o processo da venda ele tem aí nos últimos tempos sofrido essa modificação, né? E a gente percebe que, a exemplo desse caçador, nós precisamos hoje de um vendedor preparado com armas, com ferramentas, né, específicas para poder fazer esse processo da venda em si. É uma venda que ela não pode ser forçada. A exemplo do caçador que não pode querer entrar no mato atirando, querendo pegar o porco pela cabeça, que senão ele vai espantar tudo e não vai ter sucesso. Esse caçador ele precisa estar atento, porque às vezes a manada está para um lado, às vezes está para o outro, ele tem que estar atento à mudança do comportamento dos bichos. A exemplo de um vendedor que também precisa estar atento com a mudança de comportamento. E ele não pode errar lá no momento crucial, que é de pegar o porco e levar para casa, porque se ele fizer uma bobagem, ele perde todo o trabalho que ele fez até então. A exemplo de um vendedor que também, na hora dele fazer uma visita, dele fechar um contrato, fazer uma demonstração, e se ele tomar algumas atitudes erradas, ele corre o risco de perder todo o trabalho que ele teve até então. E o Aaron Ross, aqui no capítulo 5, ele trabalha algumas dicas, né, para melhorar, para nos ajudar a melhorar as práticas de venda. E o capítulo como um todo, ele dedica a deixar dicas que podem nos ajudar a ganhar tempo, que seria evitar o retardo da venda, né, evitar com que a venda seja atrasada desnecessariamente, e também dicas voltadas aí ao aumento da produtividade, ou seja, como obter aí mais resultados, mais conversões, né? Ele inicia chamando a atenção para a importância do preparo da nossa equipe de vendedores, a capacitação, principalmente no que diz respeito ao comprometimento. Quando eu falo em capacitação de vendedor, logo vem à mente a questão técnica, né, que também é imprescindível. Mas aqui ele fala sobre a questão do compromisso, mais relacionado aos ideais que esse vendedor deve ter alinhado com a sua empresa. É óbvio, a gente não precisa dourar a pílula. O vendedor está ali para ganhar dinheiro, ele quer o salário dele, quer a comissão dele. A empresa também espera obter resultado, lucratividade com tudo isso, né? São objetivos que eles têm em comum que precisam estar alinhados.
E o gestor tem que estar atento para isso, porque esse preparo, esse alinhamento que vai possibilitar o vendedor também, futuramente, alinhar-se com as necessidades do seu cliente. E é isso que vai trazer sucesso para o negócio, né? Em seguida, ele fala sobre o método tradicional de vendas, que a gente tem que estar atento para desconstruir isso na nossa mente, para desaprender, porque as coisas estão mudando. No método tradicional de vendas, nós tínhamos vendas que eram forçadas, né? Vendas que eram feitas na base da coação do cliente, e é bem provável que você já deva ter comprado alguma coisa para se ver livre do vendedor, né? Talvez você já tenha comprado para não passar vergonha, talvez você já tenha comprado para, não pelo benefício e pelo prazer da compra em si, mas simplesmente porque algo estava sendo forçado. No método tradicional de vendas, o famoso GA, né, o goela abaixo, nós tínhamos um vendedor que ele queria fechar o contrato a todo custo e não se preocupava com o pós, ou seja, será que o cliente está fazendo um bom uso desse produto, do serviço? Será que realmente está dando resultado na vida do cliente? Está funcionando? Será que esse cliente está satisfeito? Então, eram coisas que até então vinham acontecendo e que hoje não podem acontecer mais, né? Vender e abandonar o cliente, porque o cliente abandonado, ele é um cliente órfão, e órfão, normalmente, ele corre o risco de desenvolver a revolta e a desconfiança. E hoje a gente vive no mercado onde muitas pessoas que foram abandonadas pelos seus fornecedores, né, pelas pessoas que eles venderam, muitas vezes têm desconfiança, são revoltadas, e a gente precisa estar atento para isso. Uma outra coisa que ele chama atenção no método tradicional de vendas é que existia muita tensão na venda, no fechamento da venda. Eu já fiz treinamentos de vendas onde, quando chega nessa parte do fechamento aqui, né, havia muita concentração de energia, de empenho, né, em se trabalhar o fechamento, porque parece que tudo dependia daquilo ali. E, de fato, é um passo, uma etapa muito importante, a gente não duvida disso. No entanto, nesse método agora, né, que a gente vem estudando, está desenvolvendo, que é do outbound, a gente deve ter uma responsabilidade distribuída durante todo o processo, durante todo o ciclo da venda, e não só no fechamento propriamente dito, né? Então é isso. Uma outra coisa que ele orienta a gente para estar atento é para as mudanças que vêm acontecendo, né, no mercado. A realidade do mercado tem mudado. Nós temos agora um cliente que ele está preocupado em resolver os seus próprios problemas, ou seja, não vai adiantar você chegar lá falando quem somos e o que fazemos, porque o cliente ele só vai se convencer de fato de que o que você tem para oferecer é bom quando ele conseguir observar o benefício disso, quando ele sentir o impacto que isso está gerando no negócio dele. Então, a nossa preocupação não tem que estar tanto naquilo que a gente fala, e sim naquilo que a gente demonstra e fazer com que ele tenha uma experiência aí positiva, né? Então, agora nós temos um cliente que ele não é mais coagido, ele não é mais ele não se deixa mais empurrado, não se deixa mais ser empurrado pelo vendedor. Nós temos um cliente onde ele puxa, onde ele toma as rédeas, né, da situação, e é ele que decide quando que ele quer fechar, como que ele quer fechar. Então, nós temos um cliente mais autônomo. Tendo isso em mente, é importante a gente ter, assim, estar bem atento para evitar de cometer alguns erros, do tipo prospectar clientes que não têm um perfil ideal, porque isso aparentemente pode fazer com que seja vantagem no primeiro instante, mas a longo prazo vai fazer a gente perder tempo, né? Então, quando a gente se dedica a um nicho, né, específico, quando a gente tem uma persona bem definida, quando você tem o perfil ideal de cliente bem claro e se dedica para ele, né, e evita de se envolver com outros que não têm esse perfil, isso vai resultar no ganho de tempo e de evitar com que o processo, o ciclo de venda não seja retardado, não demore além daquilo que deveria, né? Outra dica que ele deixa aqui é de se importar, que acaba fazendo a gente perder tempo, é porque a gente não se preocupa muitas vezes como deveria com o negócio do cliente. Aí você vai falar assim, mas se eu for me preocupar com o negócio do cliente, isso vai demandar tempo, vai demandar esforço. No entanto, se você fizer isso uma vez bem feita, né, no início do contato com esse cliente, depois, no momento em que você pode estar trabalhando a solução, que você pode estar gerando os benefícios para ele, você vai ter que, se você não fizer isso no momento certo, você vai ter que fazer isso posteriormente e vai resultar em perca de tempo mais tarde também. Duas perguntas que eu separei aqui, porque ele deixa 9 dicas de erros que não devem ser cometidos, não vamos trabalhar tudo pela questão do tempo, mas perguntas que podem ajudar a gente
a refletir e depois debater elas aí, são uma delas, né, seria o que pode ser pior do que ter um processo ruim de vendas. Ou seja, quando você olha para o seu processo de vendas, como que você classifica hoje, que nota que você dá? Se por acaso você olha para o seu processo de vendas assim, tá ruim, estou trabalhando do jeito errado, tenho que arrumar muita coisa ainda, lembre-se, tem coisas que podem ser piores do que ter um processo ruim de vendas. Qual seriam essas coisas, né? É uma outra coisa, o que o vendedor ele precisa fazer antes de falar com a pessoa mais importante? Ele tem uma conta, ele vai fazer uma visita, vai falar com o indivíduo mais importante dessa conta, qual que é algo assim imprescindível que esse vendedor tem que ter em mente. Então tá aí para a gente refletir e discutir logo em seguida também. Então tá, até aqui nós falamos sobre a questão do tempo, e em seguida aqui eu vou finalizar com as dicas que ele deixa para nós aumentarmos a produtividade. São dicas para aumentar a conversão, né? Então, a primeira dica que ele fala aqui sobre aumentar a conversão, eu reuni, na verdade, todas as dicas e separei em 4 grupos, e eu percebi que tem um grupo ali de dicas que ele deixa que está relacionado com o engajamento do cliente. Ou seja, quando é feita a demonstração, é importante que o cliente ele tome uma ação participativa, uma ação ativa, te ajudando a discernir qual que é o melhor momento para que seja feita essa demonstração. É importante a gente fazer com que ele crie um compromisso nessa etapa, né, com o processo da demonstração. É importante também o vendedor compreender a necessidade desse cliente, a realidade desse cliente, fazer um levantamento de problemas e ser humilde para entender que ele não vai conseguir resolver todos os problemas do cliente. E o ideal talvez seria pontuar 1 ou 2 problemas, quem sabe, e focar naquilo que a gente tem de melhor para oferecer, porque é dessa maneira que a gente vai conseguir realmente impressionar esse cliente e trazer algo que pode agregar valor para ele, né? Estabelecer metas, tanto para a sua demonstração, como para o do cliente também é importante, e bem como estar atento para as expectativas. Entender quais são as expectativas que esse cliente tem ali com a sua demonstração. Nivelar essa expectativa. Imagine só você vai fazer a demonstração e o cliente tem uma expectativa muito elevada e a sua apresentação a sua demonstração não é tudo aquilo, ele vai se frustrar. Agora, se ele não tem muita expectativa, a expectativa dele está baixa em relação à sua demonstração, e você chega lá e faz uma demonstração muito robuscada, ele pode se assustar. Então, o interessante seria fazer um nivelamento da expectativa do cliente em relação àquilo que você tem a oferecer. E, por fim, simplificar essa demonstração o máximo possível, né? Isso vai facilitar a tomada de decisão, o fechamento do contrato. A complexidade, ele diz ali, que ela é sinônimo de paralisia, né? E, por fim, as últimas dicas aqui que eu separei em relação a vendas, ele orienta um processo de vendas de 3 horas e 15 minutos, dividido em 3 etapas, onde na primeira etapa levaria-se 15 minutos para demonstrar os benefícios para os clientes, na segunda etapa 1 hora, onde você vai trabalhar em torno da fazer a proposta, da apresentação da solução dos problemas, e na terceira etapa, que demoraria um pouco mais ainda, seria de 2 horas, onde o foco deve estar na decisão e no início da construção conjunta de um projeto, né? Óbvio que isso aqui vai variar muito de um negócio para o outro, né? Eu acredito que cada um pode compartilhar aí com a sua experiência, mas no meu caso mesmo, eu vejo que a primeira parte eu faço em 3 minutos, a segunda eu faço em 15 e a terceira eu faço em 30. E uma semelhança que eu vejo aqui com o que o Aaron Rosa escreveu nesse capítulo 5, aí, quando ele fala dessas 3 horas e 15 minutos no processo de vendas, é que a proporção realmente é bem semelhante a mim, ou seja, eu gasto bem pouquinho tempo no primeiro passo, um pouco mais de tempo no segundo e bem mais tempo na terceira etapa. Então, a gente percebe que tem bastante semelhança. Então, é isso aí. Eu vou deixar aqui 3 perguntas no ar, que podem, quem sabe, até nortear aí o início do nosso debate. E a primeira delas é como é que a gente pode diferenciar as necessidades dos aparentes desejos dos nossos clientes. Qual que é a importância disso? Que critério que a gente deve ter na hora de apresentar uma proposta? E qual é a melhor sugestão de fala para nós iniciarmos uma conversa? Então, eu acredito que a maior parte do conteúdo desse capítulo está expressado aí. Parabéns, Alessandro. Obrigado aí pela contribuição, dedicação e toda a apresentação aí.
Se você é a pessoa mais inteligente da sua tribo, está na hora de vir para o Resumo Cast Tribos. Visite resumocast.com.br/tribos.